Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre fluxos migratórios na América Latina. Vamos rever o que vem a ser migração. Migração é o deslocamento de pessoas pelo espaço. E quais os motivos para esse deslocamento de pessoas, professora? Vários motivos. Ele pode ser espontâneo, que é quando você migra por vontade própria, ou pode ser forçado. No caso de perseguição política, de guerras religiosas, né, conflitos religiosos. Por exemplo, os africanos, quando vieram para o Brasil, foi uma migração forçada, pois eles vieram na condição de escravos. Tá? Então, existem essas duas formas de migração, espontânea ou forçada. E vamos aqui analisar quanto à regionalização da América, né, a questão da América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Latina, ela é composta por países que foram colonizados por povos latinos, ou seja, os portugueses e espanhóis majoritariamente, e fala majoritariamente também a língua portuguesa e espanhola, e também o francês. Na América Latina, prevaleceu a colônia de exploração, tá? No qual o trabalho base era o trabalho escravo e a propriedade eram os grandes latifúndios, certo? Então, essa estrutura toda formada na América Latina reflete nas condições desses países atualmente, ou seja, nas condições de pobreza, né, até de corrupção, né, que a maior parte desses países vivenciam na atualidade. Vamos aqui para fazer uma pequena leitura desse trecho que temos. América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas predominantemente línguas românicas, no caso o espanhol, português e o francês, visto que historicamente a região foi majoritariamente dominada pelos impérios coloniais europeus espanhol e português. A América Latina é composta por 20 países que fazem parte do continente americano, com colonização de latinos, portugueses e espanhóis. Temos o México, Brasil e Argentina como nações latino-americanas mais ricas. E a América Anglo-Saxônica, essa América, ela é composta pelos países colonizados pelos ingleses, tá? Que é composto pelos Estados Unidos e Canadá. Temos aqui, utilizado para designar o conjunto de países que foi colonizado pela Inglaterra na América. Certo? Temos aqui mostrando o mapa, né, da América Latina. Então, a língua predominante na América Latina é o inglês. O tipo de colonização que predominou foi a colônia de povoamento, no qual a colônia podia se desenvolver economicamente livre da metrópole. Tá? O objetivo era formar uma nova Inglaterra. Então, não foi utilizado a exploração. O tipo de propriedade que prevalecia era a propriedade dos minifúndios, né, as pequenas propriedades rurais. Eles sempre tiveram uma liberdade econômica para se desenvolver. Não é à toa que são os 2 únicos países desenvolvidos da América. Temos aqui, mais uma vez, uma foto mostrando, né, a localização: Estados Unidos, Canadá. Tá? Só para você fixar bem.
Aí é só para diferenciar, tá? Temos a América anglo-saxônica e a América Latina. Mais uma imagem para que você possa diferenciar, tá? Visualmente no mapa da América. Nós iremos falar especificamente da América Latina, tá certo? Mais uma imagem da América anglo-saxônica. E podemos falar, dentre os motivos em que os latinos migram, né? Que vem a ser a pobreza, tá? Então, as pessoas migram geralmente para buscar uma condição melhor de vida. Então, a pobreza é um dos fatores que leva as pessoas, os latinos-americanos, a migrarem. Temos aqui nessa imagem mostrando a migração intrarregional. Por que intrarregional? Porque são fluxos migratórios dentro de uma mesma região. No caso aqui, dentro da própria América Latina. Então, muitas pessoas buscam, dentro da própria América Latina, migrar para buscar uma condição melhor de vida, tá? Por que esses fluxos vêm crescendo mais dentro da própria América Latina? Por conta da dificuldade mesmo para poder entrar num país desenvolvido como o próprio Estados Unidos, aqui na América, ou países europeus, porque eles têm políticas de restrição de migrantes, tá? E isso faz com que o fluxo migratório dentro da América Latina venha aumentando. Outro tipo de migração é a interregional, que é a migração entre regiões, tá? Esse mapa mostra claramente, né, esses fluxos migratórios de pessoas migrando para outros países fora da sua região, né? No caso, chamado de migração interregional. Mais uma imagem mostrando essa migração interregional. Certo? E aqui, essa imagem mostra mais um dos fatores que faz com que as pessoas migrem, né? No caso, na América Latina, o próprio narcotráfico faz com que muitos bolivianos acabem buscando outros locais dentro mesmo da sua própria região para fugir, né, da violência causada pelo narcotráfico. Não só bolivianos, tá? Mas colombianos também, entre outros. Os projetos agroindustriais que acabam também expulsando os pequenos agricultores, expropriando suas terras e sem a condição de permanecer no campo, eles passam a migrar também. Essa imagem aqui mostra também outro fator que causa essas migrações, que vem a ser os desastres naturais de diversas origens. Faz com que as pessoas busquem outros locais para viver. Essa imagem vem falando também da construção de barragens. Então, geralmente, locais onde existem a construção de barragens causa impactos ambientais, tanto para a fauna e flora, quanto para as populações nativas daquele lugar, que são obrigadas a migrar. Nessa imagem, bem claro também a questão da mineração, né? A atividade mineradora também faz com que as pessoas precisem migrar, saiam das suas áreas, o seu lugar de origem, para poder dar espaço a essa atividade econômica exploratória. Outra questão bem polêmica é a questão dos desastres ambientais, né? O rompimento de barragens, né? Aqui no Brasil, Mariana e Brumadinho, no qual
muitas vidas foram perdidas, o meio ambiente foi destruído, a parte da fauna, flora de rios, e as pessoas que sobreviveram ao desastre sofrem com essas consequências ambientais, tá? Os indígenas também, os ribeirinhos. E outro fator de migração é a questão da construção das usinas hidrelétricas. Devido à grande área inundada, as pessoas são obrigadas a migrar. No caso aqui é de Belo Monte, né? Essa foto. Nós temos aqui mostrando a questão da migração na fronteira dos Estados Unidos com o México, certo? Que o México é uma porta de entrada para os Estados Unidos. Então, existe um grande fluxo migratório por lá. Então, pessoas não só mexicanas, mas do mundo todo buscam entrar ilegalmente no território dos Estados Unidos. No entanto, não é algo fácil, porque a política norte-americana ela é bem severa em relação à migração. Temos aqui imagens, né, dramáticas de pessoas tentando entrar ilegalmente pelo Rio Grande, que é o rio que fica na divisa de grande parte do território mexicano com os Estados Unidos. Muitas pessoas perdem suas vidas nessa travessia. Nessa outra imagem aí mostra, né, os imigrantes ilegais atravessando. Nessa outra, pessoas que foram pegas entrando ilegalmente, ficam presas, tá? E passam por diversas dificuldades nesse processo. Essa imagem que particularmente me abalou muito, né, que foi a questão dessa família que foi destruída nessa busca de uma vida melhor, né, entrando ilegalmente nos Estados Unidos, o pai e a filha, que acabaram se afogando. O pai foi tentar salvar a filha e ambos morreram afogados. É uma imagem muito forte, que isso são várias vidas perdidas, tá? Nessa travessia. Mais imagens mostrando, né, essa questão da imigração ilegal. Atualmente está sendo construído um muro físico para poder separar o território terrestre do México com os Estados Unidos, para impedir, dificultar mais a entrada desses imigrantes ilegais. Tá? Temos aqui a foto, né, de satélite mostrando essa fronteira entre os dois países, lembrando que o México faz parte da América Latina e os Estados Unidos da América Anglo-Saxônica. Lembram daquele detalhe que eu falei para vocês no início, do tipo de colonização? Então, o tipo de colonização foi de extrema importância para as condições atuais desses países. Tá? Os países que foram colônias de exploração são os países pobres que enfrentam muitas dificuldades econômicas e sociais atualmente. E o México é um deles. Mais imagem de travessias ilegais. Certo? Aqui é do muro, né? O muro físico, que está dividindo os dois países. Mais imagens de imigração ilegal, tá? Do muro, certo? Então, assim, nós temos toda essa política que tenta barrar a migração, né, de pessoas de países pobres para os países desenvolvidos, países ricos, certo? Por exemplo, houve um período da história da humanidade, né, da nossa história brasileira também, de ditadura militar, em que tanto a questão da informação, dos meios de comunicação serem todos controlados
por essas ditaduras, também a questão da migração, certo? Foi controlada com o objetivo de proteção nacional. Então, logo quando os países latinos conseguiram superar essa fase crítica de ditaduras, tá? Então, os países começaram a modificar, né, essa visão e até legalmente essa questão em relação ao migrante. Aqui no Brasil é um exemplo disso, tá? Nós temos, foi o que? Em 2017, aproximadamente, onde mudou a questão da lei em relação aos imigrantes, tá? Dando um aspecto mais humano em relação a essas pessoas. Não é à toa que o Brasil, hoje em dia, tem políticas de acolhimento de imigrantes, tá? E em relação a refugiados também, tem toda uma política que busca proteger essas pessoas, tá? Então, a migração é um direito do ser humano que está garantido na Constituição, o direito de ir e vir, um direito humano, pelo simples fato de você ser humano. Mas a gente sabe que na realidade não funciona assim, porque esse direito de ir e vir, ele se resume àquelas pessoas que têm a condição financeira para isso. E como uma grande parte, a maior parte da população mundial não dispõe dessas condições, então buscam fazer essas migrações para países que tenham melhores condições do que os seus, para que eles possam dar uma melhor condição de vida para a família. E nesse percurso encontram muitas dificuldades e muitos nem conseguem, né? Pagam com a própria vida pelo sonho de uma vida melhor, tá? Então, a gente viu que atualmente os fluxos migratórios da América Latina resumem-se dentro da própria América Latina, né? É intrarregional, devido a essas dificuldades, como eu já falei anteriormente, de se entrar num país desenvolvido, seja ele aqui na América, lembra dos 2 desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, ou na Europa ou qualquer outra parte do mundo. Agora a gente vai fazer a correção da atividade da apostila, certo? Vamos lá. A primeira questão diz assim: no que se refere às migrações brasileiras, julgue os itens a seguir em V para verdadeiro ou F para falso. Vamos fazer a leitura, sendo que a resposta já está visível para vocês, tá bom? Vamos lá. A desconcentração industrial é uma das principais causas da freada na migração interna do Brasil. Verdadeiro. B. Atualmente no Centro-Oeste é a região brasileira que mais retém migrantes. Verdadeiro. C. A melhoria dos sistemas de transporte e de comunicação aumentou a concentração industrial nos grandes centros urbanos brasileiros, que continuam atraindo grandes contingentes migratórios. Falso. D. A transumância é o movimento migratório invertido, ou seja, as pessoas abandonam os grandes centros e buscam fixar-se em cidades pequenas ou médias. Falso, porque a transumância é aquela migração que a pessoa vai para o trabalho e depois retorna para a sua cidade de origem, tá? Então, as pessoas não abandonam o seu lugar de origem, não. Vai fazer essa migração diariamente. A 2. A imigração de italianos desde o final do século XIX e a de japoneses desde o início do século XX no Brasil são associados a, e tem a, é a resposta, né? Que é uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. Então, vamos passar para a terceira, já que a gente já era a primeira, né? A resposta correta. 3.
A despeito das taxas de fecundidade apresentadas, a estabilidade demográfica projetada para vários países desenvolvidos em 2050 baseia-se em fenômenos atuais com destaque para... E tem a redução de taxas de natalidade, estabelecida pela maior expectativa de vida, não. B, expansão da mortalidade provocada pelo envelhecimento da população, também não. E C, que a resposta certa é o deslocamento populacional condicionado pelas disparidades socioeconômicas. Vamos para a quarta questão. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado: A, pela incorporação de valores ocidentais no Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as fronteiras simbólicas, não. B, pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e transporte, também não. C, pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas da indústria, também não. E D, pelo aumento global do desemprego, que gera misérias nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. É o item verdadeiro, vocês devem marcar. E é só, né? Então, vocês... eu espero que tenham compreendido um pouco mais o assunto e me entreguem essa atividade no aplicativo, tá certo? Até a próxima!